Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra do Easy Espiritualidade e estou aqui para fazer a leitura do Sri Isopanishad, conhecimento que nos aproxima do absoluto. Sri Isopanishad, uma escritura sagrada da filosofia Bhaktivedanta, escrita por sua divina graça a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Acharya significa aquele que ensina através de modelo, ou seja, você fala e você faz antes de falar, e quando você compartilha, você está sendo o modelo, o exemplo para o ensinamento. E esse livro é muito importante, é uma escritura sagrada autorizada dentro da filosofia Bhakti, devoção Vedanta, Vedas que leva ao conhecimento de Deus, e Bhakti significa a yoga da devoção, você se unir a Deus através da devoção e do amor, prestando serviço devocional a Deus, a Krishna. Krishna é a suprema personalidade, Deus o todo atrativo e todo atraente. Na filosofia Veda, os Vedas levam ao conhecimento de Deus, de Krishna. Então, hoje vamos para o mantra 2. Peço perdão pelo meu sânscrito, porque ainda não é tão bom, no sentido de entoar devidamente apropriado, mas é meu dever, sempre que for ler o mantra do Sri Upanishad, primeiramente, invocar através do sânscrito. Kurvan eveha karmani jijivisek chatam sama evanti vai nayati tetotisti na karma lipiate nare. Não é como uma canção, né? A Bhagavad Gita também está composta de versos, de versículos, de versos, e eles são entoados, esses versos, pela própria personalidade de Deus. E tem a tradução aqui deste verso. Nós estamos no mantra 2 do Sri Upanishad, o conhecimento que nos leva ao conhecimento de Deus, do absoluto. Tradução. Se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, pois essa classe de trabalho não o atará às leis do karma. O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Então, aqui, o mantra 2 vai nos levar ao conhecimento do entendimento da forma exata de aspirar um trabalho onde você vai estar livre das leis do karma. Como ele diz aqui, o Supremo, pois esta classe de trabalho não atará as leis do karma. Geralmente, nós aqui no mundo material, nossos trabalhos nos atam à lei do karma. Por quê? Porque são trabalhos fruitivos e que a gente sempre espera resultados desses trabalhos fruitivos. A gente não entrega esses trabalhos ao controlador supremo, que está situado em nossos corações como a grande alma na pequena alma. O verso de hoje da Bhagavad Gita fala exatamente sobre isso, capítulo 18, verso 61, fala: eu estou sentado no coração de todos, dirigindo as andanças de todas as entidades vivas, e eu sou o controlador. No resumo de tudo, eu sou o controlador. Krishna, Deus, é o controlador de tudo. Então, quando nós temos um trabalho fruitivo, material, e nós nos atamos a esse trabalho, nós esperamos sempre dizer: eu sou o criador desse trabalho, os frutos desse trabalho pertencem à minha inteligência, eu sou o autor desse projeto, eu fiz esse projeto, eu e meu. E isso é ego. Eu e meu é uma fala do ego. Nós devemos sair dessa fala do ego para nos entregar esse serviço devocional, entregarmos esse serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Vou ler novamente o verso. Se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, pois esta classe de trabalho não o atará às leis do karma. O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Aqui está.
Significado dado por Srila Prabhupada. Ninguém quer morrer e todos querem viver a vida o quanto puder. Isso é uma realidade. Esta tendência é visível não apenas no plano individual, mas também no plano coletivo. Todas as espécies de seres vivos lutam arduamente pela vida, e a filosofia védica diz que isso é muito natural. O ser vivo é eterno por natureza, mas devido ao seu cativeiro na existência material, porque estamos presos aqui nesse corpo e nesse sistema material, tem que mudar de corpos repetidas vezes. Por quê? Porque está sempre desejando coisa material. Enquanto você desejar material, coisas materiais, a matéria, e não desejar Deus, você vai ficar caindo aqui nesse mundo material, indo e voltando, até que um dia, segundo as escrituras dizem, os versos do Bhagavad Gita diz, a personalidade de Deus diz, Krishna, Srila Prabhupada também faz o seu significado, a Rainha Kunti também diz, em seu livro Ensinamentos da Rainha Kunti, que eu estou estudando atualmente, e nós devemos estar materialmente esgotados para que a gente possa realizar Deus. Porque enquanto a gente está fixado na matéria, a gente não pensa em Deus. Ao alcançar a vida humana, a entidade viva recebe a oportunidade de livrar-se dos grilhões do karma. A Bhagavad Gita descreve-se muito claramente. As ações executadas de acordo com os deveres prescritos, como menciona nas escrituras, revelam-se como karma. Então, nós todos aqui, nós, entidades vivas, temos ações para executar de acordo com os deveres prescritos. E as ações que deixam alguém livre do ciclo de nascimentos e mortes chamam-se de akarma. Então, nós temos o karma para executar e a karma, esse A na frente, a palavra karma significa negação. O akarma, ele vai nos livrar do enredamento no karma, porque quanto mais a gente está negativo, impuro, a gente está cheio de karma. Mas quando a gente começa a buscar atividades que nos deixem livres desses nascimentos e mortes, desse enredamento material, nós vamos estar na plataforma do akarma. E as ações que são executadas com abuso da própria liberdade, levando a pessoa à forma de vida inferior, chama-se vikarma. Então, vikarma são as ações indesejáveis. Nós estamos aqui agora, nós podemos estarmos nos maculando, nos sujando com vikarma. Quando a gente começa a buscar formas de pensar, sentir e agir, aqui agora, nesse momento, e é como se fosse um banco onde você tem um crédito para que você limpe esse crédito, porque ele está negativo. E esse negativo desse crédito chama-se karma. Mas quando você está limpando esse karma, esse crédito negativo, você, aqui agora, nessa mesma vida, você vai buscando mais e mais sujeiras, digamos, você vai fazendo dívidas, você vai contraindo dívidas, porque você está fazendo, indo de encontro ao que o Supremo quer de você, Deus quer de você, Krishna quer de você, e aí você vai estar contraindo vikarma da sua vida, colocando sua conta negativa, 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 negativa. E assim a gente jamais se livra desse karma que nos prende a reações de causa e efeito. Causa e efeito. Nesse processo aqui, os homens comuns desejam executar bons trabalhos para serem reconhecidos e alcançar um estado de vida elevado. Os homens mais avançados desejam livrar-se por completo das ações e reações do trabalho. Como se ensina na Bhakti Yoga, a Bhakti Yoga diz: faça seu serviço, entregue os resultados desse serviço à Suprema Personalidade de Deus, a Krishna. Por exemplo, eu estou aqui agora lendo o mantra 2 do Shizon Upanishad, mas eu não tenho que me preocupar, quem vai ver, quem não vai ver. Se alguém vai dar like, se alguém não vai dar like, se vai ser um áudio muito, um vídeo visto, ou se ninguém vai ver, não importa, porque eu estou fazendo para Deus. E eu estou vendo, estou falando, estou estudando comigo, e Krishna, Paramatma, grande alma, pequena alma, está no meu coração, observando as minhas andanças, observando o que eu estou fazendo. Então, ele já está vendo. Então, existem duas
pessoas aqui importantes. A Suprema Personalidade de Deus e eu, que sou uma pessoa pequenina, uma alma pequenina, que estou vendo o meu trabalho, que estou fazendo o trabalho, meu não, o trabalho, e eu estou entregando esse trabalho para Krishna. E assim Krishna vai usufruir desse trabalho e ele vai fazer com que outras almas, outras entidades vivas, que ele está localizado no coração dessas entidades vivas, possam vir a ver este vídeo. Então, se ninguém vê, está tudo certo. Mas se alguém vê, comenta, contribui, distribui, compartilha, está tudo certo. Por quê? Porque eu não posso ficar atado a essa reação desse resultado. Porque isso é eu buscar para mim mais karma. Eu faço, é meu, eu vou atingir milhões de seguidores e isso é ilusão. Eles sabem muito bem que o trabalho, seja bom, seja ruim, provoca o mesmo cativeiro das misérias materiais. Então, as instruções aqui do X Upanishad são explicadas de maneira elaborada, que às vezes é chamada de Gita Upanishad, a nata de todos os Upanishads. Isso leva ao conhecimento de Deus, as escrituras sagradas que levam ao conhecimento de Deus. Deus afirma que ninguém pode alcançar o estágio de Naiskarmya, ou a karma, sem executar os deveres prescritos mencionados na literatura védica. Então, para você entrar na plataforma de a karma, onde você não vai mais gerar karma para você, Deus afirma que você precisa executar os seus deveres prescritos mencionados na literatura védica. Então, qual é os deveres prescritos mencionados na literatura védica? São deveres e regras e regulações que você tem que cumprir para que você vá limpando o seu coração da sujeira. A sua mente que está contaminada, pensamento negativo, sentimento negativo. Então, eu vou citar aqui 4 deveres prescritos mencionados, que um Bhakti Yoga, aquele que está praticando Bhakti Yoga, deve seguir. Primeiro, não intoxicação com nada que venha intoxicar, nem café, que café tem cafeína e altera a sua consciência. Segundo, não sexo ilícito. Você tem que ter o seu parceiro e a sua parceira e você ficar com esta pessoa e não sair por aí praticando sexo ilícito. 3, não praticar jogos de azar. Nenhum tipo de jogo de azar você pode praticar, porque isso contamina o seu caminho. 4, não praticar rinça, que é a violência contra os animais, contra as entidades vivas, contra eu própria, a pessoa que está do meu lado e os animais e todas as entidades vivas que têm energia de Deus. Eu tenho que proteger e não comer animaizinhos que tem dentro desses animaizinhos, tem uma alminha, e essa alminha precisa evoluir como você está me vendo aqui agora ou não, precisa evoluir. Por isso que na Bíblia tem não matarás, e esse não matarás não é só matar um ser humano, o outro ser humano, não. É toda e qualquer entidade viva. Não matarás, mas a gente cumpre isso? Não. Mas o Bhakti Yoga precisa cumprir. E esses deveres prescritos, eles vão te levar à libertação desse cativeiro terreno e dessa condição de você ficar pegado a trabalhar em troca de gozo dos sentidos, visando seu interesse egoísta, pessoal ou estendido. Então, toda vez que você visa o seu interesse egoísta, eu faço, e o gozo dos sentidos ampliado, minha família, meu trabalho, eu e meu, é uma libertação se livrar desse eu e meu. Por quê? Porque isso lhe prende ao cativeiro terreno. O homem comum trabalha visando o gozo dos seus sentidos, e quando esse princípio do gozo dos sentidos é ampliado de modo a incluir a sociedade, a nação, a humanidade, assume vários nomes atraentes, como altruísmo, socialismo, comunismo e nacionalismo e comunitarismo. Esses ismos, de certo, são formas muito atraentes, mas que te levam ao cativeiro kármico. Mas a instrução védica contida aqui no livro sagrado X Upanishad é que se alguém deseja realmente viver em função de algum desses ismos,
é preciso centralizá-los em Deus. Então, faz para Deus. Olha, eu estou aqui fazendo essa atividade humanitária, comunitária. Eu estou aqui lutando por essa causa. Deus, Krishna, eu entrego esse serviço a teu dispor. Eu estou aqui fazendo o meu melhor e os resultados pertencem ao Senhor. Na Bhagavad Gita, o Senhor Cristo afirma que as atividades centralizadas em Deus são de tão grande valor que basta apenas algumas poucas delas para salvar alguém dos maiores dos perigos. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 40. Na vida, o maior perigo é voltar a cair no ciclo evolutivo de nascimentos e mortes, formado pelos 8.400.000 espécies. Se de alguma maneira o homem não aproveita a oportunidade espiritual proporcionada por esta forma de vida humana e volta a cair no ciclo evolutivo, ele deve ser considerado muito desafortunado. Então, você está aqui agora, você é uma alma nesse corpo material e você tem todas as chances de pegar esse movimento aqui, de alma no corpo, e você evoluir para sair desse ciclo de samsara, de nascer, morrer e renascer, e você não quer saber de nada, você quer continuar no cativeiro material, né? Eu estou aqui agora nesse cativeiro material e eu estou feliz. Mentira. Não existe ninguém que esteja feliz nesse cativeiro material. É só você fazer uma pesquisa ao seu redor. E existe 8.400.000 espécies de vidas, de entidades vivas, de vidas, né? Não de entidades vivas, entidades vivas são 400.000. E se você não aproveitar essa sua vida agora, essa sua oportunidade, você vai lá de novo para a fila para ver aonde você vai nascer, renascer novamente, qual é o corpo que Deus vai lhe dar na próxima vida. E você tem todo o direito de acreditar ou não, mas as escrituras sagradas, elas não mentem porque elas são autorizadas. É uma escritura védica autorizada. E caindo nesse ciclo evolutivo, deve ser se considerado um desafortunado, ou seja, aquela pessoa que não está nem aí. Devido a seus sentidos imperfeitos, o tolo não consegue perceber que isso está acontecendo. Por quê? Porque você está aqui e você não está nem aí. Estou nem aí. Ok, não esteja. Mas você está, cada dia que o sol nasce e se põe, você está colocando sua continha negativa. Lembra-se do banco? Da conta do karma e do akarma e do vikarma? Karma, eu trago karma. Né? A karma, eu vou limpar esse karma com ações iluminadas. E vikarma, eu vou estar colocando mais lenha na fogueira desse karma para queimar mais, e aí prisioneiro eu estarei dessa vida. Então, o X Upanishad traz essa orientação de forma a assumir Karma Yoga. Bhagavad Gita 18:5-9 recomenda atividades, pois aqueles que executam essas atividades ficam protegidos de deslizar no processo evolutivo de nascimentos e mortes. Muitas vezes essas atividades estão inacabadas, mas se elas forem centralizadas em Deus, continuarão sendo boas para o executor, pois vão lhe garantir uma forma humana em seu próximo nascimento. Mas se você está aqui e você continua fazendo coisas que vão lhe levar à degradação, para onde sua consciência vai, em que corpo ela vai estar no próximo nascimento. Isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, a gente precisa abrir nossos olhos e dizer, eu estou com tantos anos de idade, já passou tantos anos desta vida terrena, e eu não fiz nada pela minha evolução. Então, para onde eu vou na próxima vida? Se você não liga, se você não se importa, tudo bem. Mas não é isso que o X Upanishad aqui nos diz. Continuando. Uma árvore vive centenas e centenas de anos, mas não faz sentido levar uma grande vida vegetativa, respirando como foles, procriando filhos como cães, e os porcos comendo como camelos. Uma vida humilde, centralizada em Deus, tem maior valor que uma enganosa vida colossal, dedicada ao altruísmo ou ao socialismo ateus. Então, se você sai dessa história toda, desses ismos da vida, como foi citado aqui, altruísmo, socialismo,
Mas a gente vai deixar de fazer isso, vai centralizar o altruísmo e tudo que você fizer, você vai centralizar em Deus. Aí você vai ficar livre o que faz você ficar condicionado e gerar mais karma para você é que você quer ser Deus, e que você quer controlar, e que você é o dono das atividades, que você faz, que você acontece, que é minha casa, meu carro, isso, aquilo outro. E esse trabalho que Deus lhe dá, material que você ganha, a prosperidade material para sobreviver nesse planeta Terra, foi Deus que lhe deu também. Mas aí você fica se achando a grande coisa da vida, que nós não somos nada. Nós dependemos de Deus toda hora, todo instante, todo minuto de segundo. Nós estamos dependendo da misericórdia de Deus. E a Bhagavad Gita, ela nos ensina que a gente tem que sair desse processo que leva a gente ao samsara, a nascer e a renascer N vezes, e centralizar o nosso trabalho para que ele não fique atado às leis do karma. E sim, que a gente se liberte de todas as atividades materiais que vêm em nossa direção. Quando a gente centraliza tudo, é como se fosse uma espécie de trabalho libertador. A gente vai se libertar, quando a gente leva esse trabalho para Deus, quando a gente busca estar na bondade de Deus e oferecer tudo dentro dessa bondade. Mas quando a gente não faz isso, a gente se enreda cada vez mais. E o pior de tudo é que a gente não percebe, como foi dito aqui no X Upanishad, que a gente fica atado a esse ciclo de nascimento e morte chamado de akarma. Ou seja, chamado buscando mais para mim, né? Colocando mais e mais e mais confusão, naquela mala que já está cheia de coisas. Em vez de organizar, eu coloco mais desordem na minha vida. E aí eu não posso me libertar. Por quê? Porque eu não atuo de forma a entregar a minha vida como uma oferenda a Deus. Então, o X Upanishad é uma vez por semana, das quartas-feiras, às vezes passa um pouco de 20 minutos, porque eu preciso ler até o final da leitura, mas o mais importante é que o Senhor Cristo afirma que as atividades centralizadas em Deus são de tão grande valor que basta apenas algumas poucas delas para salvar alguém do maior dos perigos. Na vida, o maior perigo é voltar a cair no ciclo evolutivo de nascimentos e mortes, formado pelos 8.400.000 espécies. Se de alguma maneira o homem não aproveita a oportunidade espiritual proporcionada por esta forma de vida humana e volta a cair no ciclo evolutivo, ele deve ser considerado muito desafortunado. Devido a seus sentidos imperfeitos, o tolo não consegue perceber que isso está acontecendo aqui e agora. Porque nós nascemos com 4 defeitos. Nascemos com sentidos imperfeitos, caímos na ilusão, nos enganamos toda hora, enganamos os outros. E por conta disso, a gente não percebe que nós estamos levando uma vida vegetativa, uma vida, às vezes, desumana, sobrevivendo neste mundo material, em vez de viver uma vida em Deus, uma vida em realização de Deus. Uma vida humilde, centralizada em Deus, tem mais valor que uma enganosa vida colossal, dedicada ao altruísmo ou socialismos ateus. Recomendamos esse valioso livro a todos que se interessam em executar suas atividades no Espírito de Deus, no Espírito de Shri Upanishad, conhecimento que nos leva a Deus. Então, às vezes é meio complicado para nós que caímos nestes corpos ocidentais entender o X Upanishad de alguma forma, até mesmo para mim, mas eu procuro clarear o máximo que posso. Eu já li, já estudei esse livro, e aqui estou compartilhando para que eu possa aprender mais e que eu possa compartilhar sabedoria para que mais e mais pessoas possam ouvir sobre Deus e entender que esta forma de vida humana é uma forma valiosíssima e que você não deve se ater ou se atar a nenhum processo material, porque vai lhe prender mais e mais aqui neste mundo material. Esta é a conclusão, humilde conclusão que eu
posso estar falando para vocês neste momento. Com gratidão, eu encerro mais um dia, todas as quartas-feiras, os Sri Upanishad, a sabedoria que leva ao conhecimento do absoluto, mantras pelo próprio Supremo e com os comentários e a tradução de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para nos iluminarmos aqui neste mundo material. Gratidão mais uma vez e namastê. Gratidão.